Obrigado. Muito obrigado. Kim, você sabe que normalmente quando vem político aqui, eu tiro a camiseta e ponho a camisa. Mas como você é muito jovem, você Aí inclusive... tá liberado. Aí eu falei, tudo bem, não? Tudo certo. Você se importa, não? Não tem imagina. problema, né? Eu também tenho nível elevado de midi-chlorians no sangue. Você então também tem. Tá tudo certo. Tá tudo bem, não tem Tá problema, tudo bem, né? tá tudo Aliás, bem. você sabe que essa ia ser a minha primeira pergunta, porque com tanta responsabilidade, com tanta história, você tem tempo pra curtir coisas da tua idade? Você consegue, cara? Muito pouco. Imagino. Muito pouco. Geralmente as pessoas mais próximas costumam falar que eu pulei a adolescência, né? Você, Que já pulou. fui. Você tem 23 anos, não é? Tenho 23 anos. E aí 23 você anos. se envolveu rapidamente com política. Como é que você se envolveu com isso, Foi cara? com 17 anos, foi cedo, né? Cedo assim. Cedo pra geração atual, Pra né? geração, aliás, cedo pra geração antiga, na verdade, porque antigamente o pessoal meio que, depois dos 30 aí, É verdade, pra uma política é um antes da- negócio de adulto, Você tem né? Um razão, negócio você chato. tem razão, tal. é verdade. Nessa geração eu vejo o pessoal 10 anos de idade já discutindo política, meu Deus, é até meio assustador assim, Mas né? é bom, não é? 10 anos. Você acha bom? Eu não? acho que até certa medida é bom, mas Por quê? em outra, porque quanto mais você vai diminuindo a idade, mais se aumenta a superficialidade, né? Porque não é, efetivamente, assim, política é uma coisa importante que afeta a vida de todo mundo, mas não é também assunto para criança. E não pode ser tratado nem como brincadeira e nem como time de futebol, que é o que geralmente eu vejo quando é muito novo, tratando de política, 8, 9 anos, trata meio que o político que gosta como torcida. E aí não é Entendi. saudável. Entendi. Porque aí já não é um negócio, eu gosto dele porque ele fez isso, isso, isso. Eu gosto dele porque ele é isso. E é um negócio muito personalista, sabe? E não o conteúdo dele. E não o que ele conteúdo. defende, não que é as o que, propostas. que é justamente o tema do seu programa hoje, que você tem super-heróis, quadrinhos, etc. A criança quer ter uma referência, quer ter um super-herói. Tá. O arquétipo do mago, é o arquétipo do sábio, é o arquétipo do guerreiro, E o do político rei. não pode ter esse papel. E o político não pode ter esse E sim, papel o nem essa conteúdo imagem. e o que ele defende Exatamente. e o que ele está fazendo ali. Mesmo porque hoje a gente já tem muita gente adulta que vê no político essa imagem de um salvador, do guerreiro, Então do vamos lá. herói. Então vamos aproveitar. Você teve um papel fundamental na época do impeachment da presidente Pode- Dilma. pode fazer À carinho no vontade, cachorro no à meio vo- da entrevista? Claro que você pode, cara. Isso aqui é o estúdio mais pet-friendly do universo, Ah, cara. Você maravilha. tá absolutamente tranquilo. Kim, você teve um papel muito importante. Você é cofundador do MBL. Para quem todo mundo sabe disso, do Kim, da história dele. Antes de chegar, daqui a pouco a gente chega até o Congresso. Mas só pra gente falar um pouquinho disso. Muita gente na rua defendeu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Teve um papel importante neste processo todo, Kim. E hoje a gente tem a presidência de Jair Bolsonaro. Como é que está indo, na sua opinião, Jair Bolsonaro na presidência? Olha, eu acho que está sendo menos do que a gente esperava, né? O Bolsonaro não é segredo para ninguém, não foi meu candidato no primeiro turno, né? No segundo turno foi mais uma questão de voto útil, que é um negócio que eu sempre deixei bastante claro, né? Acho que o programa de governo do Haddad era um negócio meio assustador, assim, de regulamentação da imprensa, de você acabar com a questão dos concursos e do critério técnico para o Ministério Público, para o Judiciário, a mesma política econômica que levou a gente para uma crise gigantesca, para o desemprego, para a inflação de 2 dígitos que a gente não via desde os anos 90, enfim, foi uma questão mais de voto útil, mas ainda assim, ainda sendo um voto útil, eu tinha uma expectativa de que o país ia dar uma deslanchada. Mais rápido. Eu tinha uma expectativa de que as coisas caminhariam mais rápido e que não ia ter tanta perda de tempo, assim, com mesquinharia, com intriga dentro do governo. Você acha que ele está perdendo muito tempo com bobagem? Eu acho que está Estou te perdendo... perguntando direto, porque eu acho que é a preocupação das pessoas. Eu acho. Mesmo quem defendeu, como você falou, não foi teu caso, mas eu já ouvi de muita gente que votou nele, falando assim, peraí, tá difícil de defender. O Zé Vitor Oliva fez um post, não sei se você chegou a ver isso, num dos momentos, acho que foi o tweet lá da Golden Shower, alguma coisa assim, ele falou assim, presidente, eu tô aqui, eu perdi amigo, perdi familiar, tem gente que não fala mais comigo para te defender durante a campanha, mas se você não focar em alguma coisa que a gente precisa, vai ficar difícil de defender. É exatamente isso. A pauta mais importante hoje, acho que inegavelmente, né, os editoriais, os veículos de imprensa, os partidos políticos, é a reforma previdenciária. E não dá para ele tratar isso como ele vem tratando até hoje, como, isso aí é só com o Paulo Guedes, tá ok? Não dá, né? Porque é um negócio do presidente da República também, né? Você é bom imitador Ele não também, pode... não sabia? É que tem poucas diversões no mundo político, né? Então você precisa ir... Imitar o Bolsonaro em Brasília é uma delas? Conta pra gente. É uma delas. Mesmo, Você precisa encontrar no algumas Congresso, coisas todo mundo assim. imitando o Bolsonaro. Imitar o presidente da República é uma coisa comum entre políticos, assim, no cafezinho, assim, né? Porque, no final das contas, às vezes, quando você assiste pela TV Câmara, não parece, mas o político também é um ser humano, né? Também tem uma pessoa ali que também tem os seus vícios, suas virtudes, seus momentos de descontração. Mas enfim, voltando ao governo Bolsonaro. Eu acho que deveria ter muito mais foco na pauta que importa, né? Que é a pauta econômica, principalmente, que é o que para todo mundo é grande expectativa, a meu ver, né? 3 grandes expectativas sobre o governo Bolsonaro.
Uma questão da segurança pública, Tá. né, que foi um dos principais discursos do presidente quando Até era por conta da candidato. história dele, né? Da história origem dele dele e da militar. crise da segurança pública que a gente passa, né? Perfeito. É um negócio imediato. Outro ponto, questão de combate à corrupção, que nesse sentido eu acho que em termos legislativos o ministro Sérgio Moro está cumprindo esse papel. E o outro ponto, a retomada do crescimento, né? Efetivamente a gente voltar a ter emprego, né? A gente tem uma inflação baixa, tem uma baixa nos juros, Que a gente não tem viu uma ainda. desburocratização que a gente verdade. ainda não viu e que a gente tem pressa para ver, Tá. né? Porque o cara que está com dificuldade hoje de sustentar a própria família, que está desempregado, ele não tem tempo de esperar a intriga palaciana para resolver os problemas da própria vida. Não dá para ele esperar o presidente tuitar. Exatamente. Não exatamente. E ele nem vê o tweet do presidente. Ele quer saber efetivamente se ele vai ter emprego, se ele não vai ter emprego. Tá. E nesse ponto eu acho que o governo peca. Tá, reforma da Previdência. Como está indo, o que você acha do que está lá e o que te preocupa no Congresso da maneira como está caminhando? Olha, eu acho que o texto enviado é um texto bom, né? Um texto que, se fosse aprovado na sua integralidade, né? Se do jeito como veio a gente aprovasse... Seria a bom gente, pro país? Seria bom, seria excelente para o país, né? A gente teria... Seria assim, fundamental para o país? é fundamental para o país. Assim, aprovar uma reforma previdenciária é fundamental para o país. Não Tá. necessariamente o texto que veio do governo, né? Tá. Fundamental. Mas se a gente aprovasse o texto da maneira como veio da equipe econômica, do secretário de Previdência, Rogério Marinho, do ministro da Economia, Paulo Guedes, seria assim, um avanço gigantesco para o nosso país. Primeiro, por uma primeira razão, né, que hoje, basicamente, o mundo inteiro olha para o Brasil como uma oportunidade de investimentos. Sim. O próprio brasileiro olha para o Brasil como uma grande oportunidade, né? Eu ouço essa história de país do futuro. Aposto que você também, há tempos, eu ouve ouvi. essa história de Muito. país do futuro. Tem essa O futuro não expectativa, chega, né? que nunca chega, né? Tem essa expectativa, mas... Quando o grande problema previdenciário é um problema fiscal, né? Que é uma questão muito simples, né? Você pega, não sei quantos irmãos você tem. Por 3. exemplo. Você tem 3, eu tenho 3 irmãs Você também. também. 3 irmãs mais velhas, sou mais novo. Caçula, E sou mais eu velho. Sou o caçula. Que pra minha geração já é uma exceção ter 3 irmãs, já é muita verdade, coisa, é né? verdade, é verdade. Você pega o meu avô, por exemplo, tinha 11 irmãos. É isso né? aí, E isso antigamente Era comum. não tinha era comum, né? É. Então tinha muita gente, você fazia mais filho, ia trabalhar na roça e tal, ajudava, bem, tá? né? Era abraço. Tinha trabalho para todo Tudo mundo. bem, tinha trabalho para todo mundo. Hoje é o contrário. Né? A média, se não me engano, aí de filho por casal é de 1,7. É. Né? Então a pessoa espera chegar aos 30 anos, tem uma carreira estruturada, né, tal, para criar bem o filho, colocar numa boa escola, tal. E isso cria um problema que no nosso sistema atual, para cada aposentado você tem 5 trabalhadores, né? E aí esses 5 trabalhadores vão se aposentar um dia e você vai precisar de mais 5 para cada um e mais depois 5 para cada um para os 25. Como é que vai pagar a e conta? depois não tem como pagar a conta, né? É um sistema de pirâmide. Então esse é o primeiro problema que a gente tem. Tá. O segundo problema é um problema que envolve a contraposição de quem trabalha hoje na iniciativa privada de quem trabalha no setor público. Então hoje o cara que trabalha, a maior parte dos trabalhadores, 70% dos trabalhadores hoje, salvo engano, se aposentam com até 2 salários mínimos. Né? Até 2 salários mínimos, até R$2.000 mais ou menos, eles se aposentam. E esse cara paga a aposentadoria do juiz, do promotor, do fiscal da Receita, do servidor da Câmara, do servidor do Judiciário, do Ministério Público, do deputado, do senador, que se aposenta com uma média muito maior, às vezes chegando até a R$30.000. Né? Então, você tem além do esquema de pirâmide, que é insustentável, você tem também um esquema de transferência de Uma renda discrepância do mais ali. pobre para o mais rico, Claro. que é absolutamente inaceitável. Eu conto. E nisso, no texto que veio do governo, a gente tem a oportunidade de mudar o sistema para ser um sistema misto. Então, mas ele não está sendo totalmente desmontado? Do jeito que... Exato, aí eu vou entrar na minha preocupação. isso que me preocupa. É isso que eu vou entrar na minha preocupação no Congresso Nacional. Tem uma mesquinharia, né, na Câmara dos Deputados e no Senado de uma preocupação de mas se essa reforma for boa demais, vai beneficiar muito o presidente Eu ouvi isso. e ele vai se reeleger e aí o meu projeto de poder fica prejudicado. Pô, É cara. um negócio muito baixo, é um negócio muito pequeno. Se a reforma for boa demais, se o governo ficar bom demais, e se isso levar ele a se reeleger... Não interessa, o que interessa é o país vá para frente. Exatamente. Pra todo mundo. É a minha mesma visão, mas é a minha preocupação na Câmara. Né? Porque na Câmara... Dá pra mudar isso, cara? Você é muito jovem, você chegou lá, até pegando isso, eu lembro que você falou, eu já ouvi você falando de outras pessoas, a história do MBL ser apartidário, né? E hoje você tá na política, tá no DEM, né? E tá ali. Como é que dá? Dá pra... Era impossível ficar partidário? Na verdade, o MBL sempre foi suprapartidário, né? A gente sempre se Suprapartidário. colocou como uma estrutura acima dos partidos, que não está Tá. vinculado a nenhum partido específico, mas que atua em diversos deles, que dão liberdade para a gente atuar. Dá sim pra gente mudar a realidade. Dá. Eu acho que a gente tem um pequeno começo, e aliás eu acho importante ter esse espaço, porque é muito alardeado por setores da imprensa de que teve uma grande renovação no Congresso Nacional. É um discurso muito recorrente, né? E eu vejo até as pessoas comentando, né? Pô, tá bom lá agora, né? Teve renovação, não sei o quê.
Não foi bem assim, porque teve a renovação de 51% de pessoas que não ocupavam cadeiras na legislatura Mas já passada. era, na verdade acho que é 17% de Mas gente nova, não é isso? exatamente, de pessoas novas mesmo, que nunca exerceram mandato, é 17%. 17% O outro não é nada. é esposa, é filho, é A gente neto. já tem algum envolvimento político. Ou já era deputado estadual, já era prefeito, ou já era deputado federal em outra legislatura, então não é... Mas tem uma semente, tem um início, né? Claro, você tem dos novos, e esse é outro ponto importante que eu vejo no debate público que me preocupa muito, esse debate de nova contra a velha política. Eu não gosto desse termo, eu não gosto desse embate, porque vincula necessariamente o que é velho com o que é ruim, o que é novo com o que é bom. Não necessariamente. E não necessariamente, não necessariamente. Ou seja, nesses 17% ali, vamos acreditar que esses 17% pudessem ser realmente uma sensação de transformação que todo mundo quer. Vamos falar o que é verdade. A gente vota, a gente que bota os caras lá, mas a gente não gosta do que eles fazem. É que a gente às vezes não sabe votar direito. Mas tudo bem. Vamos imaginar que esses 17% nos dão uma esperança. Essa turma está unida, está conversando, está com ideias... Não. Parte está unida, parte não. Tá. É isso que eu ia colocar para você. Porque da mesma maneira que você tem gente reeleita boa, com boa cabeça, com boas ideias, com capacidade técnica, com vontade de fazer, você também tem gente nova que entrou, que tá num deslumbramento, sabe? Ah, o presidente da Câmara me chamou para comer lagosta na casa dele, eu vou estar no grupo político dele, eu me encontro hoje com senadores todos os dias, com deputados todos os dias, agora eu tenho um ascensorista, tenho um cara para abrir a porta do meu carro, eu tenho um carro oficial, eu tenho segurança, eu tenho um apartamento funcional. Tem isso de gente nova que entrou. Esse negócio de essa vinculação, e isso é uma coisa que me falaram há um tempo que eu não acreditava, né? Poder corrompe. Não é nem que o poder corrompe, mas o que corrompe são as coisas pequenas. Não é o grande negócio, não é o cara chegar, te dou R$1 bilhão. Não é isso. É você levar como comum aquele negócio pequeno, né? Aquele negócio simples, que é você não, por exemplo, não levantar o meu próprio copo. Não, deixa que eu pego para você, deputado. Ou então não abrir a própria porta do gabinete. Não, deixa que eu abro pra você, deputado. Não, peraí, deixa que eu coloco o terno pra você. Parece que você é um incapaz, né? Se você vencer a eleição, você não consegue mais fazer nada por si só. E eu acho que é esse negócio que pega e tem pegado alguns dos novos. Alguns. Não pode. Não dá nem pra gente generalizar quem se reelegeu e nem quem entrou que é tudo bom, que é mentira. Agora, você já viu, gente, só pra gente... Que pena que o tempo tá curto aqui, mas vamos lá, rapidinho. Da turma dos outros, não dos 17%, do resto lá. Você vê gente preocupada com mudança nessa outra turma que já tinha algum envolvimento com política? Chegou gente lá falando, peraí, a gente precisa mudar isso? Tem sim. Tem gente que assiste há muito tempo, impotente às coisas que aconteciam. Que não aguenta mais. Que não aguenta mais, que viu no novo governo, na nova legislatura, uma oportunidade de mudar, mas que de certa maneira, como eu confesso para você, também tem certa frustração, né, com a maneira como as coisas também. Eu esperava mais. Esperava mais do novo governo e esperava mais do novo Congresso. Eu lembro de você ter falado que você poderia ser presidente da Câmara. E aí? Me candidatei à presidência da Câmara e foi aí que eu comecei a descobrir e que eu tive com mais clareza na minha cabeça que não necessariamente o cara reeleito é ruim e não necessariamente o cara novo é bom. Porque foi nessa época que eu fui fazer a campanha, que fui conversar com os colegas para pedir o voto, que eu ouvi esse tipo de coisa. Mas o presidente da Câmara me chamou para tal coisa. Mas já tem, tal cara me prometeu tal coisa, me prometeu tal comissão, me prometeu tal espaço. E coisa assim que nem é ilegal, né? Entendi. Mas que é imoral, sabe? Apesar de estar dentro da lei, da legalidade, esse tipo de negociação, é um negócio mesquinho, sabe? Pelo menos na minha opinião. Assim. Pelo menos é um negócio pequeno. Kim, eu estourei o tempo que eu queria conversar mais com você. Imagina, mas valeu, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Você tem espaço aberto aqui, a gente quer um Brasil novo. E quero dizer que minha mãe é sua fã. É mesmo? Como ela chama? Cláudia. Beijo, Cláudia. Sempre te assistiu. É mesmo? Não podia sair do programa sem dizer isso. Obrigado, cara. Obrigado, Cláudia. Adorei conhecer teu filho, viu? Cara, faça coisas boas pelo Brasil lá. A gente precisa disso. Tô tentando. Tá, continue. Vem aí, meu irmãozinho Ronivon, gente. Tenho certeza que sua mãe adora ele também. Vem aí o nosso Ronivon.